Então, queridos irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao projeto Par de Joelhos Filhos de Pé. E hoje nós vamos dar continuidade a uma série que nós iniciamos. Quem quiser assistir desde o começo está lá no nosso canal, canal do Departamento de Intercessão. Se inscreva, tá, no canal. E tem como título a série A Imortalidade da Alma. Tem muita coisa detalhada lá com o pastor Antônio Machado. E hoje ele vai dar continuidade a esse mês de maio, nos Par de Joelhos Filhos de Pé. Ele vai dar continuidade a essa série, que tem muita coisa para abordar. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. E com o pastor Antônio Machado, essa mensagem. Obrigada, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado, minha querida irmã. E quero saudar-vos com a amorável paz do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Meus amados, eu acabei de chegar do rádio. Hoje o nosso programa estendeu-se bastante e saí de lá às 7h45. Mas estamos aqui com toda a disposição que Deus nos tem dado, com toda a força, poder, lucidez mental, capacidade cognitiva para fazer a sua obra. Eu quero iniciar recomendando a vocês algumas ferramentas, porque quem faz o profissional ser exímio no seu fazer são as ferramentas apropriadas. Então, prestem bem atenção que eu vou recomendá-los alguns livros. O primeiro que eu trago é este aqui, da nossa editora, do nosso querido pastor, já em memória, Alfonso Balbach. E a Vida Continua. Neste livro, a página 88, você tem a explicação, você tem esse estudo, a parábola do rico e do Lázaro. A página 88. Se você tem esse livrinho em casa, olha, se não tem, procure adquiri-lo. Ele está esgotado na editora, mas você pode encontrar com alguém com 2 aí na livraria, duplicado, na livraria particular. Então, aí, olha. E a Vida Continua, a página 88. Se você não tem esse aí, você pode adquirir este, olha, também é esgotado, da Casa Publicadora Brasileira, Consultoria Doutrinária. Esse livro é fantástico, é um livro realmente maravilhoso. Ele trata de muitos temas, tem estudos aprofundados aqui para espíritas, Testemunho de Jeová, enfim. Consultoria Doutrinária, Arnoldo Cristianini. Então, nesse livro, esse estudo vem à página 110. Página 110. Outro livro maravilhoso. E eu quero dizer para vocês que eu comprei todos esses livros no sebo, porque eu não pude comprá-los quando foram lançados. Então, esse aqui, olha, Para Além do Desconhecido à Vida. Esse livro, já comprei 3 deles, inclusive passei um para o irmão Marcelo, lá em Brasília, passei outro para o irmão Renato, aqui em Goiânia. Para Além do Conhecido Existe Vida. Isso aqui é de Robert Léo, um livro fantástico para desmistificar todas essas heresias sobre imortalidade da alma, enfim. Aqui o Rico e o Lázaro, nesse livro, é a página 102, tá? A página 102, você terá aqui o estudo completo. E é bom você ter vários livros, porque cada autor tem uma ótica, tem uma visão, trabalha mais um certo aspecto e traz mais argumentação. Outro livro que eu comprei também no sebo foi este aqui, olha. Forças Misteriosas, Fernando Cage. É um livro fantástico. E esse estudo aparece nesse livro, a página 181. A Parábola do Rico e do Lázaro, a página 181, por Fernando Cage. E por último, esse aqui, Subtilezas do Erro, de Arnoldo Cristianini. Também um livro fantástico, um teólogo adventista muito renomado. E observe aqui que eu trago 5 livros que tratam dessa temática. Então, se você anota aí, se você não conseguir um, você poderá conseguir o outro, e estará bem municiado, né, para lidar com essas dificuldades. Bem, vamos então para o Evangelho segundo Lucas. Nosso querido irmão Eliés está aí?
Não, ainda não chegou. Ele ainda não chegou, que eu gostaria de usarmos a didática, né, que sempre usamos aqui. A irmã Jéssica também não está, nem a sua tia, a Meire. Então vamos ler. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Eu vou passar agora a leitura. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem os de lá passam para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que persista, aliás, que ressuscite alguém dentre os mortos. Que coisa impressionante, meus amados. Eu passarei agora a fazer uma exegese dessa parábola. Em primeiro lugar, eu queria dizer que não se pode estabelecer uma doutrina baseada em uma parábola. Esse é o primeiro erro dos espiritualistas, dos protestantes em geral, dos espíritas e dos protestantes como espíritas também, espiritualistas, adeptos da mesma doutrina lá de Satanás no Éden: você não vai morrer. Então, nós temos aqui outro detalhe que eu vou passar para vocês. O único registro bíblico, o único relato encontrado em toda a Bíblia, Evangelho de Lucas 16. Você não vai encontrar isso em Mateus, nem em Marcos, nem em João, e em nenhum outro lugar da Bíblia. Então, só aparece aqui em Lucas. É uma sequência de 5 parábolas. Aí aparece essa aqui. Um detalhe muito interessante. O que é uma parábola? Uma parábola é uma ilustração para explicar uma verdade real.
Então eu pergunto, há alguma verdade real nessa parábola? Claro, existem muitas verdades reais. Mas eu quero dizer para vocês que em uma parábola nem tudo pode ser aplicado literalmente. Por quê? Porque se trata de uma parábola, é apenas uma ilustração. Parece esta parábola, assim também como as outras 4, se tratarem de fatos reais, mas não tem nada a ver. Repito, é uma alegoria, é figura de linguagem, é hipérbole, é um composto ilustrativo. Então, é uma narração alegórica. Não se pode, repito, aplicar de forma literal, e muito menos como doutrina. Repito, não se pode estabelecer uma doutrina bíblica baseada apenas em um texto bíblico ou em apenas uma parábola. Porque senão você vai entrar em contradição com toda a Bíblia. Agora, o porquê da existência desta parábola? Nesta parábola, nós temos, como na parábola do trigo e do joio, na parábola dos 2 filhos, na parábola do filho pródigo, enfim, nós temos dois opostos. O rico aqui representa os judeus. Anote isso aí. O que representava o rico? Os judeus, que tinham sido abençoados, galardoados com todo o conhecimento de Deus, a maior riqueza que um ser humano pode obter. Então, quem representou o rico? Os judeus, que tinham a Bíblia, tinham Moisés, tinham os profetas, ou seja, tinham a Bíblia, tinham o Pentateuco, tinham a Torá. E o Lázaro, representando os gentios, representando os pagãos, tá certo? Então é uma ilustração apenas. Eu vou agora trazer aqui uma ilustração para vocês, para fazermos uma comparação de como, a exemplo da parábola do rico e do Lázaro, a ilustração não é real, não é literal e não pode ser aplicada textualmente. Por exemplo, quando vamos fazer um incentivo para mordomia, para doação, nós usamos, às vezes, a seguinte ilustração. Havia uma senhora muito rica que tinha uma empregada chamada Maria. Essa senhora, apesar de abastada, ela não dizimava, não dava ofertas, não fazia o bem, não praticava caridade. A Maria, ganhando apenas um salário mínimo por mês, mas ao receber o seu ordenado, ela já tirava o dízimo, a primícia, as ofertas, as demais ofertas, e ainda ajudava os mais necessitados. E ambas morreram, foram ao céu. Ao chegarem ao céu, havia muitas mansões luxuosíssimas e ao lado havia um barraco, muito feio, um barraco mesmo muito, muito fraquinho. Quando a ricaça viu as mansões e ao lado um barraco, ela logo pensou, uma daquelas mansões é minha. Aquele barraquinho deve ser da Maria. Só que Jesus lhe disse, olha, aquele barraquinho ali é onde você vai morar. Ela falou, mas Senhor, e só tem um barraco e aquelas mansões? Ele disse, uma daquelas mansões é de Maria. E a rica protestou, mas como assim, Senhor? Maria é uma pobrezinha. Mas Jesus lhe disse, Maria todos os meses mandava dinheiro para cá. Ela fazia a devolução dos seus dízimos, ofertas, e então deu para fazer essa mansão. Você nunca mandou nada para cá, o pouco que você mandou, só deu para construir aquele barraquinho ali para você. Agora eu pergunto, no céu será assim, de fato? Pessoas egoístas entrarão no céu? Não. Pessoas que roubam ao Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas terão a vida eterna, se não se arrependerem? Não. No céu haverá barraquinhos? Então, mas na ilustração, irmãos, para a gente tirar a lição de mordomia, de generosidade e das consequências do egoísmo,
A parábola é perfeita. Então, eu dei essa ilustração só para você observar que realmente parábolas são parábolas. Parábolas são ilustrações, são figuras de linguagem metafórica, de onde se tira lições. Mas, repito, não constituem doutrina e nem se pode usar como na forma literal, como se fosse literal. Então, feita essa explicação, essa comparação, vamos agora ao texto. Eu vou comentá-lo em partes, tá bom? Para ficar bem assimilativo. Primeiro, o título é O Rico e o Mendigo. Observem que o rico não tem nome aqui na parábola. Porque Jesus não poderia falar abertamente dos judeus, porque senão eles procurariam matá-lo, como sempre faziam, antes do tempo. Mas eles tinham inteligência, eram homens astutos, com uma capacidade intelectual muito grande, e grandes conhecedores da palavra, das profecias, e eles entendiam, por isso que eles pegavam pedras para apedrejá-lo. Mas o outro aqui também é chamado só de mendigo. Depois ele recebe um nome, Lázaro. Então vamos à leitura, o verso 19, acompanhe comigo. Disse Jesus: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias regalava esplendidamente. Pergunto, é pecado a uma pessoa rica vestir-se bem? É pecado vestir-se de púrpura, de linho finíssimo? Não é. A Bíblia está cheia de ilustrações nesse aspecto, e o povo de Deus realmente pode usar o melhor da terra. O problema aqui era o egoísmo desse homem. Era o fato de que ele não se importava por ninguém, inclusive pelas pessoas carentes, pelos pobres, pelos necessitados. Só isso. Mas então Jesus fala assim para caracterizar um rico. O rico veste-se bem. E às vezes até de forma extravagante, mas eu não quero crer que essa roupa aqui era extravagante. Era suntuosa, caríssima demais, ostentava demais. Não, era roupa de uma pessoa rica. Jesus só está aqui descrevendo como se veste uma pessoa rica. Aí disse, havia também certo mendigo chamado Lázaro. Vamos fazer aqui uma parada. O céu é lugar de mendigo? Alguém vai ficar fora do céu somente por ser rico? E por outro lado, alguém vai ter acesso ao céu, vai ter direito ao céu só por ser pobre? Muitos ricos entrarão na glória, com certeza, como Salomão, Abraão, Jó e tantos outros. E muitos pobres entrarão no inferno, como dizia o pastor Álvaro Daniel, redondos. Então, questão de riqueza e pobreza não leva ninguém para o céu, para o inferno. Jesus aqui não está fazendo uma apologia à pobreza, nem ao desleixo, ao relaxamento. Não, não é nenhum pecado você ter uma roupa boa, especialmente para ir para a igreja no sábado, contanto que não seja ostentosa, certo? Não seja vaidosa, que seja mais ou menos de acordo com os seus proventos, seus vencimentos. É perfeitamente compreensível que uma pessoa que recebe um salário mínimo não vai poder usar um terno acima de R$1.000, mas uma pessoa que ganha 50 mil por mês não vai vestir um terno de R$100. Isso não é pecado. Agora, repito, o céu estará cheio de ricos, mas que não foram orgulhosos e nem foram egoístas. E estará o inferno cheio de pobres, porque o pobre também pode ser egoísta e pode ser, o pobre pode ser mesquinho. Então, já fica aqui claro esse detalhe. Ninguém vai para o céu por ser pobre, mendigo.
ou para o inferno por ser rico. Jesus aqui está condenando o egoísmo. Agora um detalhe, repito, aqui o rico representa os judeus, que tiveram a Bíblia e o Salvador, e o pobre as outras nações, que não tinham conhecimento do Evangelho. Podemos agora, para o verso 21. E desejava o pobre alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Irmão, Jesus aqui está ilustrando o desejo que tinham os gentios, muitos pagãos, de conhecerem o Evangelho, de conhecerem a Cristo, de receberem a salvação. E os judeus acumulavam conhecimento, fecharam-se e negavam às outras nações, aos outros povos, até as fagulhas, até as migalhas do Evangelho. Lembram-se da parábola lá daquela mulher? Ela disse que os cachorrinhos comiam das migalhas da mesa dos seus senhores. Então, irmãos, repito, aqui está falando do pão da palavra de Deus, está falando do Evangelho, está falando do conhecimento da palavra, do conhecimento de Cristo, que as outras nações mendigavam, ao passo que os judeus tinham mesas fartas, mesas fartas do Evangelho. Até lá naquela mesa dos pães da preposição, ficava bastante claro que Deus os alimentava semanalmente, eles não padeciam necessidades, nem temporais, nem espirituais, nem de pão material, nem de pão espiritual. E até mesmo sobrava alimentos. Agora, versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui tem uma grande verdade. A morte não escolhe classe social, tecido social. A morte não escolhe a pessoa que tem o conhecimento, que é privilegiada, ou aquela que não tem conhecimento nenhum. Todos morrem igualmente. Agora vai tratar da grande necessidade que nós temos, sejamos ricos ou pobres, de conhecer a palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra de Deus, de distribuirmos, dividirmos, compartilharmos a palavra com as outras pessoas, especialmente com as mais necessitadas, com as mais carentes, enquanto vivemos. Porque amanhã o nosso amigo rico pode morrer, sem o conhecimento da palavra. Ou o nosso irmão pobre pode morrer, sem nenhuma luz. E aí como ficará no futuro? Então, aqui os judeus morriam, cheios do conhecimento da palavra. Os gentios, os pagãos também. Agora, o grande problema é o que era para se fazer em vida, não poderia ser feito após a morte. Agora vamos começar a falar de verdades reais, doutrinas. É aquilo que a pessoa tem que fazer pela sua salvação e pela salvação dos seus semelhantes enquanto vive. Outro detalhe, uma pessoa pode ser completamente pobre de bens materiais. Pode ter uma vida bastante difícil em relação aos bens materiais. Mas pode ter a maior de todas as riquezas. Pode ter o céu. Pode ter o conhecimento de toda a verdade e estar entre os salvos. Ao passo que outra pessoa corre muito atrás dos bens materiais, tenta acumular riquezas e mais patrimônios e não tem tempo para buscar a Deus, para a sua vida espiritual. E quando morre, aí já é tarde demais. Essa verdade é bom que fique colocada aqui. Então vamos ao versículo 23, vamos comentar mais um detalhe aqui. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Primeira coisa, que Abraão é esse aqui? De que Abraão a Bíblia faz referência aqui? A mesma coisa, que Lázaro é esse aqui, da parábola? É claro que esse Lázaro da parábola aqui não é o irmão de Marta e Maria.
Porque, na verdade, não tem nada a ver, não há como se provar isso. Mas, e o Abraão? Porque o Abraão não viveu no tempo de Lázaro e vice-versa. Agora, um detalhe. Quem é esse Abraão aqui? Quem é o pai Abraão? Vamos voltar de novo para aquilo que eu falei no início. Para os judeus, a referência era Abraão. Eles diziam, São João capítulo 8, nós temos por pai Abraão. Né? Então, uma pergunta, quem é esse Abraão? Porque se é o Abraão, patriarca lá do Gênesis 12, a quem Deus fez promessas, que conforme Gênesis 26:5, guardou a lei do Senhor, os estatutos, os preceitos, e foi chamado amigo de Deus, conforme está lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, que ele creu em Deus e a sua fé lhe foi imputada como justiça, e ele creu em Deus e ofereceu seu filho em sacrifício. Será que é esse Abraão? Imaginemos que fosse esse, como os espiritualistas, espíritas e protestantes em geral alegam, né? Que é o Abraão, realmente, o patriarca lá de Ur dos Caldeus, o pai dos crentes, pai da fé. Para onde foram as pessoas que morreram de Adão até Abraão, então? Justas, salvas. Porque de Adão a Abraão são 2.500 anos. 2.000 anos, né? Para arredondar. 2.000 anos de Abraão a Adão. Então deve ter morrido muita gente salva. Muita gente fiel a Deus nesse período. Inclusive o próprio Abel. Aí perguntamos, e para onde foram esses? Porque se não existia Abraão ainda, Abraão vem a existir depois de 2.000 anos, o que não é pouco, e naquela época nasciam muitas pessoas, nascia muita gente, as famílias eram muito numerosas, né? Você vê que ali o neto de Abraão tinha 70 filhos, né? Então, não é fácil. Um detalhe, e eles tinham a poligamia, né? A prática da poligamia. Um patriarca daquele tinha muitos filhos. Então nós perguntamos, mais uma vez, se esse Abraão é o Abraão da Bíblia, como aplicam literalmente os espiritualistas, os protestantes, para onde foram os salvos que morreram durante os 2.000 anos antes que Abraão existisse? Porque não poderia existir o seio de Abraão, uma vez que sequer Abraão existia. Então, meus queridos, a gente observa aqui que é realmente uma figura de linguagem, certo? É uma metáfora, é uma ilustração. Não temos aqui nada literal. E esse Abraão aqui é no sentido figurativo. Agora, outro detalhe. Vamos para o versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. O homem rico, né? Vamos aqui ponderar da seguinte forma. Os espiritualistas usam esse texto aqui, esse verso, para afirmar que existe um inferno na atualidade, um inferno literal, um inferno em chamas, por onde vão os perdidos. Mas conforme nós já fizemos aqui outros estudos, isso não tem base bíblica, não tem sustentação bíblica. Não existe um inferno de fogo ardente, literalmente, na atualidade, em lugar nenhum. Nem no céu, nem na terra, nem nas águas, nem no mar, nem debaixo da terra. Até hoje não apareceu um geógrafo dando a sua localização. Nesse livro, além do Desconhecido da Vida, aqui tem um prêmio de $1 milhão para quem der o mapa do inferno. Disser onde está a localização do inferno. Não existe. Então o inferno será o lago de fogo depois do milênio. Aí sim, para exterminar os perdidos. E não ardará para sempre, nós já estudamos, né? Que até o inferno vai ser lançado no lago de fogo, nós vimos inferno em relação à sepultura, o Geena, o Hades, etc. Mas aquele inferno de fogo ardente também, quando terminar de fazer a purificação, conforme disse Jeremias, como disse o salmista Davi e tantos outros, ele será extinto, né? E aqui será a morada dos salvos.
Agora, um detalhe interessante. O inferno era tão próximo ao seio de Abraão que dava para as pessoas que estavam no inferno virem as que estavam no seio de Abraão e vice-versa. Dava para o Lázaro ali no seio de Abraão, juntamente com Abraão, conversarem com o rico do outro lado e vice-versa. Dava para falarem e serem ouvidos. Então era juntinho o seio de Abraão com o inferno? Não é, porque na explicação dele, nós vamos ver daqui a pouquinho, foi dito, na explicação de Abraão, existe um grande abismo, intransponível entre aqui e lá. Os de lá não podem passar para cá e nem os de cá podem passar para lá. Então você observa aqui que, na verdade, como em qualquer ilustração, em qualquer parábola, né, isso aqui não se encaixa. De que tamanho seria esse inferno? Que tamanho seria esse seio de Abraão para comportar todos os salvos? Hã? De que tamanho seria esse seio de Abraão? Outra coisa, ele ficaria tão próximo assim do inferno que a pessoa falando sem microfone, falando apenas assim, com a voz ao natural, seria possível alguém lá no inferno escutar? E vice-versa? Agora, vamos aqui na sequência. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro. Será que esse inferno de fogo não queimava os olhos? Não queimava os olhos ao rico? Será que esse inferno de fogo ardente, como diz aí o espiritismo, os protestantes dizem, será que não era capaz de queimar ao rico? Oh, que inferno de fogo é esse? Então, meus queridos, não bate. Como que ele poderia olhar lá de dentro do inferno, estando ele em chamas? Se alguém já esteve alguma vez em meio às chamas, sabe que não há nem como se abrir os olhos antes de morrer, né? Antes que morra. Então diz aqui, ele viu a Lázaro no seio de Abraão. Bom, vamos na sequência, verso 24. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Oh, chama, hein? Uma chama que não queimava sequer os olhos do elemento, a pele, não lhe queimava a língua. Então me parece que esse inferno não é tão quente, né? Essa chama não é tão aquecedora, né? Meus queridos, quanta ingenuidade desse povo, quanta bobagem querer aplicar uma ilustração dessa no sentido literal, ainda mais estabelecendo-a como doutrina para afirmar que há um inferno de fogo ardente na atualidade para onde vão os maus, já hoje, antes do julgamento final, e que há um paraíso para onde vão os salvos, já na hora que morrem, antes do julgamento, sem nem esperarem a ressurreição de Cristo, a ressurreição da segunda vinda de Cristo. Que absurdo se estabeleceu uma doutrina numa parábola. Quantas contradições. E vamos aqui na sequência. Diz assim, ele disse, Pai Abraão, né, manda que ele molhe apenas o dedo na água e ponha a ponta do dedo para refrescar minha língua. Qualquer pessoa que tenha são discernimento e o mínimo de QI, eu já digo que tenha pelo menos um neurônio, saberá que a água no calor ela evapora com a maior facilidade. Então, se esse mendigo colocasse o dedo na água e tocasse na língua do rico, isso iria lhe amenizar o calor, o tormento das chamas? Claro que não. Primeiro é que antes que o dedo dele viesse a tocar na língua do rico, a água já teria evaporado, as moléculas já teriam se expandido e evaporado. Segundo, qual era o tamanho do dedo de Lázaro, hein, irmãos? Vocês já imaginaram o tamanho do dedo desse homem? Que poderia atravessar o abismo, aquele grande e intransponível abismo, e alcançar a língua do outro lá no inferno? Ah, meus amados, eu vou dizer para vocês, é muito triste. A gente tem que agradecer todos os dias a Deus e ao conhecimento que Ele nos deu da sua verdade, irmãos.
porque pessoas aceitarem uma heresia dessa para tentar justificar as suas doutrinas falsas, as doutrinas satânicas, pagãs, de imortalidade natural da alma, de estado consciente dos mortos, de tormento eterno, de que os salvos ao morrer já vão direto para a glória. Isso é muita heresia, não é? Agora, vamos aqui a mais alguns detalhes. Viu ao longe, né? E a Abraão e Lázaro no seu seio. Imaginem que tinha uma distância muito grande mesmo, porque ele diz que ele viu, o rico viu Lázaro no seio de Abraão ao longe. Então, repito, qual era o tamanho desse braço, hein, irmão? Qual era o tamanho do dedo, né, do Lázaro? Claro que aqui nós... Está vendo um barulho, irmãos? Claro que aqui, meus amados, repito, não pode ser dessa forma. Parece que tem um microfone aberto. Agora vamos aqui na sequência. Qual era o tamanho da língua desse homem, hein, irmãos? Qual era o tamanho da língua? Ou o braço, ou o dedo do Lázaro era muito grande, ou a língua aqui do rico era realmente astronômica, era uma big língua, né? Para alcançar uma longa distância. E ele disse, porque estou atormentado nesta chama. Então, será que apenas um dedo molhado na água pode amenizar o calor de uma chama de tormento, irmãos, no inferno? Que chama é essa? Que fogo é esse? Que um dedo com algumas moléculas de água é capaz de amenizar a sua temperatura. Vamos para o verso 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Como eu disse, né? Aqui está se referindo ao conhecimento da verdade, né? Aos tesouros, ao ouro, a prata, que o Senhor fala lá no Apocalipse, aconselho-te de mim, compres o ouro aprovado no fogo para te enriqueças, vestiduras brancas para que te vistas, Apocalipse capítulo 3, né? Então, aplicar isso aqui no sentido literal é um absurdo, né? A única explicação correta, a única interpretação plausível aqui é o rico são os judeus, o Lázaro, o pobre mendigo, as demais nações. Agora, uma coisa, quem adquiriu o conhecimento de Deus aqui, quem se enriqueceu, quem acumulou tesouros no céu, quem compartilhou as riquezas da injustiça, como diz Jesus em outra parábola, esse tem um tesouro no céu. Por isso ele disse, acumulem tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e a traça não come, não devora. E foi isso que o Lázaro fez, irmãos. Representa aqui, repito, porque Jesus disse, eu fui achado do povo que não procurava por mim, e fui achado daqueles que não me buscavam. Olha que coisa linda. Agora no versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo. Olha, novamente aqui, né? Então, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passam para nós. Jesus aqui está realmente aqui trazendo uma verdade salvadora, né? Repito, tudo que o homem terá que fazer pela sua salvação, tudo que ele terá que fazer em compartilhar o conhecimento da palavra, ou mesmo bens materiais, tem que ser em vida. Tem que ser enquanto está aqui nessa vida. Conforme disse Ezequias, lá no culto de ações de graça dele, depois da cura maravilhosa, lá de Isaías 33, ele disse, porque os mortos não te louvam, não há esperança para aqueles que vão à região do silêncio. Também disse o patriarca Jó a mesma coisa, né? Ele disse, mas os vivos, esses te louvam, como o pai e os filhos aqui hoje fazem.
Então, uma coisa maravilhosa, Jesus aqui deixa mais uma vez bastante evidente que a pessoa que morreu nos pecados não tem mais como ser resgatada. A pessoa que não aceitou a Cristo em vida não tem mais esperança. A única chance, a única oportunidade que temos de salvação, sendo nós ricos ou pobres, isso não importa, é enquanto estamos em vida. Agora, então, aqui a comunicação com os mortos, como o Espiritismo faz, o protestantismo acaba dizendo aqui que o Lázaro se comunicava com o rico, ainda que ambos estivessem mortos, isso é impossível. Isso fica claro aqui nas palavras de Jesus. Então, nós vamos depois ver lá o caso de Saul e a feiticeira de Endor. Ali não era Samuel, ele era um demônio, era o próprio Satanás. Por quê? Porque mortos não se comunicam com vivos. Isso é uma verdade plena, absoluta, meridiana da palavra de Deus. Vamos aqui para o final, porque olhando o relógio, o tempo já acabou, irmãos. Não deu para ler nenhuma passagem bíblica. Nós temos aqui todas as passagens, mas não tem como ler, né? Nesse momento aqui não dá, só se fosse uma vigília. Agora, versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Nós perguntamos: esse pai Abraão é a pessoa para quem se deve orar? O pai Abraão tem poder para decidir quem vai se salvar, quem vai se perder? O pai Abraão, ele tem a chave do paraíso? Quer dizer, não bate, né, meus amados? Ou então o rico estaria aqui orando para Abraão? Seria correto orar para o patriarca Abraão? Seria correto orar para qualquer outro Abraão? O Abraão aqui é Deus, irmãos. O dono de toda a verdade, o dono do paraíso, a quem nós precisamos orar, mas enquanto estivermos vivos, é claro. Ezequiel 33, ele diz: não tenho prazer na morte do ímpio. Antes eu quero que o ímpio se arrependa, se converta aos maus caminhos e viva. Ele ainda diz: por que razão morrereis? Paulo diz: porque Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Uma coisa interessante, meus amados, o nosso Deus diz que é preciosa, diz o salmista Davi, ao Senhor a morte dos seus santos. Mas dos ímpios ele diz, né? O próprio Senhor lá em Ezequiel, ele não tem prazer na morte do ímpio. Que paradoxo, né? Que contraste. Agora, um detalhe. Esse Abraão seria a pessoa para quem se deveria orar? Esse Abraão teria poder para fechar o paraíso ou para abri-lo? Então, repito, isso é impossível completamente, caso fosse o Abraão literalmente, caso se aplique no literal. Verso 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Repito, não é a pessoa de Moisés aqui, era o Pentateuco. Conforme nós lemos lá em São Lucas 23, quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos no caminho de Emaús, ele começa por Moisés e pelos profetas, sobre tudo, e conforme lemos lá aos Efésios capítulo 2, que a igreja está alicerçada nos profetas, nos apóstolos e nos profetas. Agora, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés ou aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, várias vezes os fariseus pediam que Jesus fizesse milagres. Um morto ressuscitar seria um grande milagre. Mas Jesus disse que não, a salvação, a conversão, não depende de milagres, mas bem-aventurados que não veem e creem. Uma coisa muito interessante aqui, a pessoa que morreu já está selada para a vida ou para a morte, logo ao morrer. Mas os espiritualistas, os protestantes, pregam a tal da teoria das 7 dispensações, que no período lá da 7ª dispensação, Moisés e Elias vão pregar e vão converter muitas pessoas, e que é uma coisa terrível. Uma vez eu falei para um deles, em 91, lá em Bragança do Pará, falei: então desse jeito até Satanás tem chance, né? Ele disse: tem sim. Que tristeza, né, meus amados? Meus queridos, que o Senhor nos abençoe.
Vocês não imaginam que eu estou suado aqui para tentar ler essa parábola e explicá-la dentro desse tempo que me foi dado. Agora já são 8h58, e eu queria dar todas as referências bíblicas, apenas citei algumas aqui no final, porque o tempo não me permitiria. Mas eu espero ter sido bastante claro, espero ter desmistificado a parábola, espero ter alcançado o meu objetivo, e eu digo que eu apenas falei aqui, eu não dissequei o tema, eu não esgotei a explicação, a exegese da parábola, apenas aquilo que me foi possível dentro desse tempo. Obrigado, que Deus nos abençoe e nos dê são discernimento, para não sermos, como disse Paulo aos Efésios 4, enganados e enredados pelos homens que falam mentira, por todo o vento de doutrina, mas que possamos permanecer firmes nessa verdade eterna. Meu desejo é a minha oração. Amém.